O que é ser um projetista de arquitetura? Onde trabalham esses profissionais? Que tipo de conhecimento a gente precisa saber para se tornar um projetista de arquitetura? Quer saber essas respostas? Vem comigo depois da vinheta. A primeira grande questão é: o que faz um projetista de arquitetura? Qual a diferença entre os projetistas, os arquitetos e os engenheiros? Acho que o principal ponto para poder diferenciar esses três profissionais e entender, efetivamente onde eles se colocam é dividir o projeto em duas etapas, criação autoral e desenvolvimento. Profissionais como arquiteto e engenheiro, eles têm a responsabilidade técnica pela autoria. Então eles vão ser os profissionais que vão criar os conceitos, que vão atender os clientes dentro daqueles parâmetros que são pré-estabelecidos, seja por órgãos competentes, seja pelo próprio cliente em si, que encomendou as suas demandas. E na segunda fase, após a criação desse projeto, existe a fase de desenvolvimento. Porque o conceito central de um projeto não necessariamente precisa ser detalhado em X quantidades de desenhos. Sei lá, vamos dar um exemplo fictício, 10 desenhos. Um engenheiro, um arquiteto, às vezes, com um croquis, ele consegue definir uma espinha dorsal da sua autoria. E a partir desse momento se inicia o processo de desenvolvimento. Aí seria o detalhamento de planta baixa, de acordo com as normas técnicas, seria o corte, seria uma fachada, seriam diversos outros desenhos, como situação, enfim. Essa etapa já seria uma etapa de desenvolvimento. E é nessa etapa que entra o projetista de arquitetura. Um projetista, ele dá suporte, ele fica de background desses profissionais autores do projeto, certo? Ele vai desenvolver o trabalho para que esses profissionais tenham a liberdade de construir outras autorias, buscar outros clientes. Aumenta a produtividade do processo quando você determina uma pessoa para ser efetivamente a pessoa que produz o desenvolvimento daquele trabalho. Tendo as normas em mãos, conhecendo as ferramentas, esse profissional não precisa nem da formação de ensino superior ou de um curso técnico. Basta ele conhecer as ferramentas e conhecer as normas. E aí ele consegue desenvolver todo o processo. Geralmente esse profissional trabalha em escritórios de arquitetura ou engenharia focados em projeto estrutural, por exemplo, ou de infraestrutura. Infraestrutura, entenda-se, elétrica, hidráulica. Existem muitos que atuam como freelancer, prestando serviços terceirizados para essas empresas ou outras, com ganhos até maiores, maior liberdade de horários, por exemplo. Uma outra área interessante para esse tipo de profissional é no ramo imobiliário, fazendo ilustrações de arquitetura a ser lançada, imóveis na planta, entre outros desse tipo. E reforço, para se tornar um projetista não precisa ser formado em faculdade ou sequer curso técnico, precisa apenas saber fazer os desenhos de forma certa, pois a responsabilidade dos projetos sempre será do autor, arquiteto ou engenheiro. Precisa ter conhecimento sobre leitura de projeto, para poder compreender o que o arquiteto e o engenheiro está solicitando. Precisa entender as normas da ABNT para poder representá-las no desenho, nas plantas, efetivamente, para entender o que o autor precisa ser representado. E utilizar as ferramentas mais utilizadas por esse mercado. Aí entram os softwares CAD, aí entram os modeladores 3D, os renderizadores. As pranchas precisam ser montadas e ilustradas de acordo com o que vai ser recebido pelos investidores, se vai ser para venda ou não. E reforço, destaco o AutoCAD, que é o software mais utilizado nos escritórios de arquitetura para desenho no computador, os modeladores 3D, no caso o mais utilizado é o Google SketchUp, um renderizador prático e rápido como o Lumion, e ainda humanizar as plantas em um software de ilustração vetorial, como o CorelDRAW. Muita gente me pergunta sobre o BIM ainda, mas segundo as estatísticas, poucos escritórios utilizam no momento, então ainda não é essencial pontuar eventualmente e colocar conteúdos extras sobre, mas tudo como bônus. Eu acho que é o essencial para um projetista de arquitetura hoje se posicionar no mercado como ferramenta estrutural de um escritório, ele precisa saber o básico essencial do que é praticado hoje. O BIM está sendo inserido nos escritórios, mas ainda está em caráter de desenvolvimento, não chega a 20% dos escritórios utilizando, então não é recomendável partir desse ponto. Ele tem que ser agregado, vir depois como se fosse o topo da sua pirâmide de aprendizado. Se você chegou até aqui, você é um pouco como eu fui em dado momento. Só queria desenhar, achar meu caminho no desenvolvimento de projetos. Eu gostava dessa área, de estar no escritório projetando.
Quando eu comecei a trabalhar com projetos em 2005, eu não sabia muita coisa não. Meu ensino médio teve algumas disciplinas de cunho técnico, edificações concomitantes, que a gente chamava, né? Mas não tinha nenhuma referência na área, nem um tio, nem um padrinho, nem ninguém que conhecesse um pouco de construção civil que me desse o caminho das pedras, né? Um caminho a seguir. Eu era morador de comunidade. Eu cheguei a vender pipoca no Rua da Feira, em Alcântara, São Gonçalo, para quem conhece, Rio de Janeiro, para poder ajudar a pagar meus estudos, mas por impulso de querer alguma coisa melhor, sempre. Então eu sempre estava fazendo 2, 3 tarefas, além de estar fazendo esse trabalho para ter um dinheiro imediato, uma renda rápida, eu precisava ainda estar estudando à noite, fazendo um reforço, né? E na época não tinha conteúdo de internet como tem hoje em dia, né? Então era tudo muito mais difícil, autodidata. E eu comprei um DVD, né, um software CAD, e comecei a treinar de forma autodidata. Errei muito no começo, fiz desenhos de forma muito limitada. Inclusive um dia consegui uma entrevista de emprego. Era um curso de desenho, por acaso, além de ser estagiário, desenhista, era um local de treinamento de desenhistas de arquitetura. Porém, na entrevista eu fui reprovado, mas o meu entrevistador, que era um arquiteto já formado e que era também tutor daquele curso, ele se compareceu, né, de certa forma ele quis me dar alguns conhecimentos, e o pouco conhecimento que ele me deu já me foi útil bastante no início da carreira. Alguns macetes que ele me deu, e mesmo numa negativa de entrevista, eu consegui absorver algum conhecimento que me promoveu mais para frente a conseguir novas oportunidades e conseguir fazer alguns trabalhos freelancer. Então, nem sempre, às vezes, a reprovação ela cai como algo negativo. Depende do que você vai fazer com essa reprovação, né? Então eu passei por essa reprovação, mas tirei dela uma experiência positiva, aprendi algumas coisas com ela e foram meus primeiros trabalhos remunerados, né? Então para mim foi maravilhoso naquele período. Se te derem limões, faça uma limonada. O importante era não parar de tentar. Eu acreditava que mais cedo ou mais tarde eu teria uma oportunidade, né? E em 2007, pouco tempo depois, né, quase 2 anos, eu entrei num curso técnico de edificações, efetivamente fiz novamente a prova, ainda fazia, né, projetos terceirizados nessa época, prestando serviço para outras pessoas, biscates de desenho, né, que sempre tem. Mas quando eu entrei no curso técnico, eu já sabia muito, já sabia desenhar bastante. Então eu, quando fui fazendo cada teste, cada prova, cada trabalho do curso técnico, eu entregava melhor do que os colegas da minha turma. Então eu me destaquei muito dos meus colegas. E o que aconteceu? Pouco mais de 2 semestres, né, quase um ano, pouco mais de um ano, fui indicado por um professor para um estágio, que acabou que trabalhei lá por anos, fui promovido, mas foi por causa do meu conhecimento anterior ao curso, estando já um pouco mais pronto quando eu cheguei no curso, e mostrando o serviço do curso, o professor me indicou. Esse negócio de rivalidade, professor, não é legal para um curso tão maduro como técnico, como faculdade. O ideal é pensar que aquele professor que está ali, ele tem muitos contatos, porque já é um profissional formado, além de ser professor, não é mais só professor, né? E ali eu deslanchei na carreira. Entrei nesse escritório, de um arquiteto famoso, em Niterói, Rio de Janeiro, e ali fui virando coordenador de projeto, fazendo muita coisa legal, né? E assim fui evoluindo. E desde esse meu primeiro estágio, eu fui criando conteúdo, né? Conteúdo para a internet mesmo, digo. Na época ainda estava se difundindo o conhecimento para a internet, mas eu achava que eu tinha um débito, queria deixar um legado de conhecimento. Então eu tenho blogs antigos desde 2007, 2008 lá, escritos, né? Vou deixar o link em algum local. E a minha intenção sempre foi ajudar novas pessoas que estavam chegando na internet, que estavam com vontade de aprender, e eu percebia que existia certa limitação desse tipo de conteúdo na internet, né? Então, depois de alguns anos, eu entrei na faculdade de arquitetura, comecei a trabalhar na área, efetivamente como arquiteto já depois de um tempo. Foi que em 2016 eu abri as minhas empresas, né, um escritório de arquitetura e um escritório especializado em apresentação de projetos. Fiz diversos lançamentos imobiliários no período, entre 2014 e 2020, né? E treinei diversos profissionais para trabalhar aqui no meu escritório, me dando esse suporte de projetista, de modelador, pós-produção. Diversos profissionais foram formados aqui no escritório. O conhecimento que vem da faculdade, que vem dos cursos técnicos, ele é relativamente limitado para o mercado, então ele precisa ser lapidado. E é exatamente isso que eu tenho tentado construir nesse meu programa de treinamento. Mostrar esse caminho essencial para quem efetivamente vai trabalhar com projetos em escritórios de arquitetura, né?
Se você tem interesse em saber mais sobre esse nosso treinamento, a gente tem um webinário gratuito, a gente vai falar mais sobre esse profissional projetista de arquitetura. É só você se inscrever nos nossos canais, tem um link aqui, tem um canal de inscrição aqui do lado, você deixa seu melhor e-mail para poder falar com a gente, receber nossos materiais gratuitos por e-mail, a gente está sempre mandando. Vamos deixar também algum local aqui nesse vídeo um cardzinho para inscrição. Na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube, também vai ter o link para você se inscrever, deixar seu e-mail lá para receber nosso material. Enfim, seja bem-vindo ao nosso mundo de desenvolvimento de projetos e a gente vai se ver por aí. Um abraço.